Você já se sentiu inferior como se tudo que fizesse não fosse suficiente? Eu também. Por muito tempo eu achei que era culpa do meu passado, dos meus traumas, mas depois de ler esse livro, A Coragem de Não Agradar, tudo mudou. Talvez não seja o trauma em si, mas a forma como nós escolhemos usá-lo. E aí, gata, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Vitória Guedes e durante 8 anos eu tive uma relação tóxica com a depressão. Eu não conseguia enxergar um futuro e não tinha perspectivas, mas hoje eu consegui ressignificar e quero ajudar outras mulheres a conseguirem também. Eu estudei durante 3 anos na Universidade Paulista e, como eu digo para meus amigos, eu saí da psicologia, mas a psicologia não saiu de mim. Então, nos meus vídeos terá muita psicologia, afinal, a psicologia está em tudo. Vamos pro vídeo? Eu comecei a ler este livro em PDF, mas ganhei de presente de aniversário da minha sogra e comecei a reler ele no físico. Desde a primeira vez que eu comecei a ler no PDF, já foi como tomar um soco no estômago. Porque esse livro ele é baseado na psicologia de Adler e aqui ele diz que trauma não existe. Como assim o trauma não existe, meu querido? Durante anos eu sofri por conta de trauma e você vem me falar que trauma não existe? Ele nos leva a deixar o nosso ego de lado. E dentro do livro é uma conversa de um filósofo com um jovem. Esse jovem representa todas as nossas resistências. O livro ele tem uma conversa instigante, provocadora, que nos faz repensar sobre as nossas crenças. O livro é baseado na psicologia individual, também conhecida como a psicologia do eu. Alfred Adler era contemporâneo de Freud e em 1902 entrou para a Sociedade Psicanalítica em Viena. Os encontros aconteciam às quartas-feiras para discutirem sobre psicanálise. Este foi o primeiro círculo da psicanálise que serviu como modelo para outras futuramente. Mas Adler decidiu romper com Freud quando viu que as suas ideias tinham divergência. Para Freud, ele focava na etiologia, ou seja, tudo que acontece é determinado pelo passado para explicar o presente. Adler propôs a teleologia. Para ele, não é o passado que determina o nosso presente, mas sim a forma como nós decidimos seguir. Adler não ignorava que os traumas fossem existentes. Os traumas existem sim, mas o que muda é a forma como nós enxergamos ele. Tem uma parte do livro que eu separei para ler para vocês que explica esse pensamento de Adler. Nenhuma experiência é em si a causa do nosso sucesso ou fracasso. Nós não sofremos do choque das nossas experiências, o chamado trauma, mas o transformamos em algo que atende aos nossos propósitos. Não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. Essa palavra determinante que ele usa aqui é justamente para ir contra ao que Freud dizia. Para ele, o trauma ele não pode determinar o nosso presente. Então, o que aconteceu lá atrás não pode determinar quem você é hoje. Você que escolhe o seu propósito e a maneira como seguir. Ele criou o conceito de ficção ou finalismo funcional, que é a forma como a pessoa se enxerga a respeito de si e ajuda a conduzir-se pela vida. Agora vamos para a parte em que ele diz: as pessoas sempre optam em não mudar. Quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei, lá vem mais coisa. Como assim, cara? Ao invés de falar personalidade ou temperamento, ele utiliza o estilo de vida. O estilo de vida é a forma em que a pessoa enxerga e escolhe para si. Vamos para um exemplo na página 46. O filósofo está dizendo: digamos que alguém esteja preocupado consigo mesmo e diga: sou um pessimista. Essa pessoa poderia reformular a frase e dizer: eu tenho uma visão de mundo pessimista. Você pode considerar que a questão aí não é a personalidade, mas a visão de mundo. Parece que a palavra personalidade sugere algo imutável, que não tem como mudar. Por outro lado, é possível alterar uma visão de mundo. Aqui nós vemos que Adler ele repete bastante sobre isso, né? Ao invés de nós focarmos em que eu não sou bom o suficiente ou que eu sou pessimista, nós devemos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de dizer isso. A psicologia de Adler também é considerada como a psicologia da coragem, pois aqui tem que ter coragem para você não deixar que o trauma seja determinante do seu presente.
E às vezes isso se torna difícil. Por muito tempo eu vivi presa no que aconteceu no meu passado. Mas hoje, quando eu digo pra vocês que eu consegui ressignificar, é justamente por isso. Por não ficar presa somente nas causas que trouxe esse trauma, mas de ressignificar e entender que eu posso ter uma nova narrativa e que houve sombra sim, mas que agora também pode haver luz. Mas esse processo ele não acontece da noite pro dia. Como eu disse pra vocês, eu tive o diagnóstico há 8 anos atrás, mas foi ano passado em que eu não aguentava mais me sentir presa, que eu comecei a passar com um psicólogo. A terapia ela foi muito importante nesse meu ciclo. E além da terapia, eu busquei outros meios para que me ajudasse. Então não foi eu acordei e hoje eu consegui ressignificar meus traumas, não. Teve todo um caminho para que eu conseguisse ressignificar esses traumas. A psicologia de Adler trata-se de como foi resolvido e não como aconteceu. A leitura, ela traz desconforto por destrinchar temas que para quem já viveu sabe que é doloroso, mas deixe o seu ego de lado e permita-se ouvir ou, no meu caso, ler. Mas se vocês tiverem interesse, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro também. Outro tema que me fez trazer esse conteúdo para vocês está aqui. Complexo de inferioridade é apenas uma desculpa. Página 71. Quando eu li isso daqui, aí eu respirei fundo. Porque no ensino médio eu escutei sobre esse termo pela primeira vez de uma amiga, em que ela disse que ela tinha complexo de inferioridade. Mas naquela época eu não entendia muito bem, mas pela palavra em si, eu achei que eu também tivesse, porque eu me sentia pequena em relação a outras pessoas. E aqui no livro, eles nos explicam que há uma diferença entre complexo e sentimento de inferioridade. O complexo, ele é um estado anormal da nossa mente. O sentimento é como se fosse um combustível para nós sermos melhores. Então aqui ele dá um exemplo no sentimento de inferioridade de um cozinheiro. O cozinheiro ele se sente inferior a outros e isso faz com que ele estude mais para que ele seja um cozinheiro melhor. Então, o sentimento de inferioridade ele pode ser considerado normal quando nós utilizamos ele como um combustível para sermos melhores. Já o complexo de inferioridade, ele diz que a pessoa ela utiliza isso para esconder que se sente inferior e pode gerar um complexo de superioridade, em que a pessoa ela tenta se mostrar a ser superior o tempo todo, mas na verdade ela está tentando mascarar que ela se sente inferior. Quando eu cheguei nessa parte de complexo de inferioridade, sentimento de inferioridade, me trouxe curiosidade em conhecer a história de Alfred, pois geralmente a história ela é transposta para a obra do autor. E realmente o estudo foi muito esclarecedor. Alfred foi o segundo filho de 6 irmãos e na sua infância ele teve raquitismo infantil, que é o enfraquecimento dos ossos, que é a falta de vitamina D e causa deformidade nos ossos ou até mesmo quebra. Adler se inspirou na história de Theodore Roosevelt, um dos presidentes eleito mais jovem dos Estados Unidos. Assim como Adler, Roosevelt também teve uma infância com problemas de saúde e durante a sua fase adulta, ele perdeu a sua mãe e a sua esposa no mesmo dia por condições diferentes. E pela essa história de resiliência, Adler se inspirou. E Roosevelt foi considerado um dos personagens mais notáveis da história americana. A história de Adler nos mostra que sim, existe uma causa. Mas o que muda é a finalidade, a maneira como nós escolhemos enxergar e seguir com caminhos novos. Durante meu período com depressão, era como se eu estivesse com uma venda invisível nos meus olhos, porque eu não conseguia enxergar uma saída. Mas hoje, depois de conseguir ressignificar, eu consigo enxergar novos caminhos. E vamos para elas, as dicas práticas. De acordo com Adler, como nós podemos desenvolver uma vida mais saudável? Desenvolva o senso de comunidade. Tenha conexões genuínas com outras pessoas e empatia. Para Adler, a saúde mental é a capacidade de viver bem em grupo social. Assuma responsabilidade por suas escolhas. E pergunte-se, o que eu estou fazendo me deixa mais próximo do meu propósito? Reconheça o sentimento de inferioridade, mas não utilize isso como uma desculpa. Utilize isso como um combustível para ter uma vida melhor. Crie novas narrativas. Ao invés de você dizer, eu sou assim, por quê?
Diga, eu escolho ser. Aceite-se como você é hoje, mas sempre com vontade de crescer. Adler dizia que o desenvolvimento, ele vem da coragem, mas da coragem de ser imperfeito. Mas lembre-se, você não é o que te aconteceu. Você é o que você escolhe fazer a partir disso. E se libertar é um ato de coragem. A coragem de não agradar e de ser você. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir também. Curta e se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijinhos!